Fala galera do curso, fala galera do terceiro ano, professor Fábio aqui para mais um módulo. A gente vai começar o módulo 9 da nossa apostila. A gente está na apostila 3, na página 141, tá bem? Bom, no módulo 9 e no módulo 10, a gente vai romper um pouco com a linha que nós seguíamos até o módulo 8, naquela nossa tentativa de explicar o mundo de hoje, de fazer uma leitura mais apurada, do mundo contemporâneo. E a gente vai começar a falar de um assunto mas que também é muito importante dentro da geografia, que é a questão migratória, tá? E nesse módulo 9, o nosso objetivo é romper com algumas ideias que talvez a gente tenha, tá? Algumas ideias pré-concebidas, e também fazer a análise de algumas consequências de fluxos migratórios, tá? Fazer a constatação de alguns fluxos bastante significantes, tá? E para a gente poder começar, dentro daquela ideia de romper com algumas ideias, eu queria fazer uma consideração a respeito de quem migra, do migrante. É importante a gente ter claro na nossa cabeça que uma pessoa, ela não sai do seu lugar de origem, tá? Ela não sai do lugar onde ela tem todo um conforto pelo pertencimento, um lugar de onde ela fala o idioma, um lugar onde ela está inserida em termos culturais, um lugar que ela tem uma série de vínculos afetivos, um lugar que ela é respaldada pela lei. Ninguém sai desse lugar e busca um novo lugar se não tiver um motivo muito forte. Então, tipo, tá chato aqui, nossa, tô meio à toa, vou migrar. Isso não existe, tá? Todo fluxo migratório, ele é impulsionado por razões bastante plausíveis, tá? Ninguém migra à toa. Todo movimento migratório, portanto, ele está atrelado a uma possibilidade de melhoria na condição de vida do migrante, tá bem? É importante a gente entender e ter isso bastante claro, até para a gente não fazer um mau julgamento daquele que sai do seu lugar buscando um outro, tá? Até para a gente poder fazer uma análise bem bacana e imparcial, tá? Bom, segundo, importante a gente fazer a distinção de 3 conceitos que estão relacionados, são parecidos, mas não são sinônimos, tá? Que é o conceito de migração, imigração e emigração, tá? São 3 conceitos que, igual eu falei, embora parecidos, eles não têm o mesmo significado, tá? O que é migração? Migração é movimento. Migrar é sair de um lugar e ir para outro, tá? E aí eu não estou falando da onde que saiu, para onde que foi. Migração é movimento, deslocamento, tá? Quando eu falo da imigração, quando eu falo dos imigrantes, eu estou falando daquele grupo de pessoas que estão chegando em determinado lugar. Então, aqui na história do Brasil, a gente fala muito dos imigrantes italianos, tá? Mais recentemente, nós tivemos imigrantes haitianos, imigrantes venezuelanos, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que chegaram no Brasil. Então, o imigrante é o cara que chega e o emigrante é o cara que sai. Então, nós temos muitos emigrantes brasileiros que foram para os Estados Unidos, tá? Muitos emigrantes brasileiros que foram para o Paraguai, para o Japão. Então, quem é o emigrante brasileiro? É o cara que está saindo do lugar que eu estou fazendo a análise. Tudo bem? Bom, em terceiro lugar, importante a gente estabelecer aqui uma data que mudou muita coisa no contexto migratório, tá? Essa data é a data de 11 de setembro de 2001. Vou até trocar a cor da canetinha aqui por conta da importância dessa data.
Pessoal, 11 de setembro de 2001, o que acontece lá nos Estados Unidos? O ataque às Torres Gêmeas. E a partir daí, pessoal, os Estados Unidos ele muda a sua postura com relação ao sujeito que é de fora. A doutrina Bush, né, naquela caça às bruxas, na guerra ao terror, né, os Estados Unidos como a polícia do planeta, com a missão de livrar o mundo dos terroristas, né, a doutrina Bush ela começa a espalhar uma insegurança atrelada à imigração. Então a gente começa a ver o medo com relação ao imigrante. Aquela sensação de que esse cara que é de fora, ele é perigoso. Aquela impressão de que esse cara, quando ele está chegando, ele está trazendo uma série de problemas, tá? E vai reproduzir esses problemas nesse lugar, tá? Então, a partir de 2001, a gente começa a ver o sentimento de insegurança, mais do que nunca, atrelado à questão migratória. Aí também, né, a gente vai falar isso mais para frente, mas aí também é inaugurado um novo tipo de medo, de fobia, que é a islamofobia, né? Que é o medo do muçulmano. É aquela ideia de que todo muçulmano é terrorista, né? Então, nossa, o cara é barbudo, o cara usa um coisa na cabeça, o cara reza não sei quantas vezes, ajoelhado por dia, não sei virado para onde. Toma cuidado que esse cara tem uma bomba, né? Então, esse sentimento, ele começa a ser propagado a partir do atentado às Torres Gêmeas, ok? Bom, dentro daquele contexto de migração atrelado a uma possibilidade de melhora, pessoal, a gente tem uma série aí de fatores que vão impulsionar movimentos migratórios, fome, guerras, perseguições, né? Tudo isso potencializa um fluxo migratório. Então, esses cenários tumultuados só colaboram para que as pessoas saiam de determinado lugar e, obviamente, eles têm que buscar um outro lugar, né? Em tempos de crise, muitas vezes o imigrante leva a culpa pelo problema, né? Então, em tempos de crise, a intolerância ela aumenta. Galera, duas considerações aqui. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro, a satisfação de uma população está intimamente relacionada à condição financeira dela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o momento econômico, o momento financeiro do país é favorável, essa população ela tem menos motivos para estar insatisfeita. Agora, em tempos de crise, a intolerância, pessoal, ela cresce. Tá? E quando essa intolerância, essa fobia, ela recai sobre o estrangeiro, vou mudar a corzinha aqui de novo, aí nós passamos a falar de xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão àquele que é de fora, tá? Então, primeira constatação aqui nesse tópico. Em tempos de crise, a intolerância ela aumenta e muitas vezes recai sobre o diferente, tá? É aquela ideia de que, cara, você não tinha que estar aqui, tá? Você está aqui, está fazendo volume, está gerando despesa, está roubando emprego de gente que é daqui, né? E aí a gente entra na segunda constatação. O imigrante ele é visto de duas maneiras, a depender do momento do país, tá? Se esse país ele precisa de mão de obra, se esse país ele carece de força de trabalho, o imigrante ele é a solução. Galera, vamos pegar o final do século XIX aqui no Brasil. Aquele cara vindo da Itália, principalmente, ele foi a solução para um monte de problemas aos olhos da elite cafeicultora. Né? Então, esse imigrante italiano, quando chega para trabalhar nas lavouras de café, ele chega e ele é muito bem-vindo,
tá? Dada a necessidade dessa mão de obra, tá? A gente está falando de um contexto do final da escravidão, onde esse imigrante, ele é o cara desejado para trabalhar, principalmente nas lavouras do café. Agora, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo que não só o Brasil, o mundo inteiro, a gente está vivendo uma crise econômica bastante séria. E as fronteiras? Elas estão fechadas aos imigrantes. Portanto, se o momento é favorável, o imigrante é bem-vindo. Se o momento não é favorável, a culpa normalmente recai sobre o imigrante. Beleza? Então, essas duas constatações elas são importantes. Em tempo de crise, a intolerância aumenta e muitas vezes essa intolerância respinga sobre o imigrante. Tá? Outra coisa importante, pessoal, fluxos migratórios, dada toda a situação de desespero, muitas vezes, que a pessoa está vivendo, fluxos migratórios muitas vezes estão relacionados com o tráfico de pessoas. Muitas vezes estão relacionados com o trabalho análogo à escravidão, né? Muitas vezes estão relacionados com a exploração sexual. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas elas se submetem muitas vezes a condições subhumanas, pelo simples fato de que não dá para ficar no lugar de origem dela. Tudo bem? Bom, vamos adiante. Eu preparei esse quadro aqui para a gente fazer uma análise a respeito dos migrantes quando eles chegam, principalmente nos países desenvolvidos, tá? Então vamos fazer uma análise aqui, ó. Quando essa galera chega em um país rico, muitas vezes eles são vistos como pessoas que ocupam espaços e geram despesa. Muitas vezes são vistos como pessoas que estão disputando emprego com aquele que é nativo, tá? E muitas vezes são vistos como aquele cara que está usando um serviço, né? Tá ocupando uma vaga na escola, está ocupando uma vaga na creche, está ocupando uma vaga no hospital. De novo, em tempos de crise, isso só colabora para aumentar a intolerância. Ao mesmo tempo, pessoal, existe uma outra análise que a gente pode fazer. A maior parte dos países desenvolvidos, principalmente os europeus, eles estão em uma nova fase demográfica. O que isso quer dizer? Gente, esses países no futuro vão carecer de mão de obra. Eles vão precisar de gente, tá? E aí você tem duas formas de aumentar o seu contingente de mão de obra, né? A primeira, você estimula as taxas de natalidade, né? E a segunda, você atrai imigrantes. Nesse caso, pessoal, os imigrantes eles são uma resposta rápida ao problema. Estimular as taxas de natalidade demoram décadas, né, para surtir efeito. Então, percebam, esse imigrante ele pode ser a solução de um problema. Olha que interessante. Além disso, e aqui uma visão mais histórica da questão migratória, existe uma visão de que esses países que mais recebem os imigrantes possuem um débito histórico com o país de origem desses fluxos, né? Vamos pegar o exemplo entre Europa e África, né? A gente sabe que a maior parte dos conflitos que existem hoje no continente africano tem uma relação direta com o processo colonial daquele continente, né? O que a Europa fez e o jeito que ela fez, né, quando colonizou a África. Então muita gente hoje foge da África por conta desse passado. Então tem muita gente que diz que a Europa tem um débito histórico com a África, né? Causou os problemas e agora que aguente as consequências, tá? Além disso, pessoal, agora uma visão mais humanitária da questão. Esses países desenvolvidos, que são os que mais atraem os imigrantes, eles têm melhores condições de acolher pessoas, tá? Então, por serem países mais desenvolvidos, conseguem acolher melhor
as pessoas, tá? Pra gente encerrar aqui, moçada, eu queria só fazer uma consideração a respeito do conceito de refugiado, tá? O que vem a ser um refugiado? Opa, ficou ruim esse. Vamos trocar? Vamos trocar, voltar na canetinha mesmo. Canetinha amarela. Beleza. O que vem a ser um refugiado, tá? Esse refugiado é aquele sujeito que não tem escolha. Ele fugiu para não morrer, dada a extremidade da condição do lugar que ele vem. É um cara que está fugindo de uma guerra, tá? Por exemplo, que ou ele foge ou ele morre ali mesmo. A ONU tem um órgão próprio para cuidar dos refugiados. Esse órgão é o Acnur, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Acnur. Beleza? Bom, vamos aqui para o próximo. Esse slide é bem bacana, tá? Na apostila de vocês têm o mesmo mapa na página 142. E aqui a gente vai poder analisar alguns fluxos migratórios contemporâneos. Eu quero começar por dois, tá? Queria que vocês prestassem atenção aqui na Europa e queria que vocês prestassem atenção aqui nos Estados Unidos. Notem que a maior parte das setas convergem para esses dois lugares, tá? A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela se constituiu como um grande centro atraente de imigrantes, tá? Acontece que, mais recentemente, por conta de toda essa crise, aliás, eu quero voltar até um pouquinho mais no tempo, né? Desde a década de 70, em que o processo de reconstrução ele foi finalizado, desde a década de 70, pessoal, a gente começa a ver que o imigrante de colaborador passa a ser uma ameaça ao emprego, uma ameaça à unidade cultural e à identidade nacional do europeu. Tá? Então, é aquele cenário que a gente já discutiu. Ele já foi bem-vindo, o imigrante na Europa, e já tem um tempo que ele já não é tão bem-vindo assim. No caso dos Estados Unidos, né, a gente tem ali um país construído por imigrantes. E desde a independência desse país, a imigração foi estimulada, até para você poder povoar esse território grandão que os Estados Unidos começam a construir, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles passam a ser o principal polo de atração dos imigrantes, mais ainda do que a Europa, tá? Que durante muito tempo o imigrante foi muito bem aceito, tá? Até os mexicanos, moçada. Mas, de novo, de um tempo para cá, principalmente a partir da crise de 2008, uma reviravolta faz com que as fronteiras se fechem, tá? O presidente Barack Obama, em 2014, ele chega com uma proposta de legalizar muitos imigrantes, com o seguinte pensamento: se eu legalizar esses caras vão começar a pagar todos os impostos, eles vão gerar muito mais renda para o país. Só que isso esbarrou no sentimento xenofóbico do estadunidense, tá? O atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem uma postura totalmente repulsiva ao imigrante, tá? Chegando até, por meio do seu discurso, a estimular a xenofobia. Não de maneira aberta, né? Mas para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Queria notar também, junto com vocês, algumas setas vermelhas, né, que são os migrantes qualificados, que saem dos países emergentes. A gente tem aqui uma seta vermelha saindo aqui da América em sentido à Europa. A gente vê seta vermelha saindo da Índia rumo aos Estados Unidos. O que a gente pode falar dessa mão de obra qualificada indo para os países desenvolvidos? Gente, esse fenômeno tem nome. É o fenômeno da fuga de cérebros. Opa! Ó o baile.
O G ficou feio pra caramba aqui, tá parecendo, sei lá o que tá parecendo. Mas é um G. Putz. Caralho. Que letra que é essa? Moçada, é um G. Vamos ver se eu consigo consertar. Piorou. É um G. O que eu tava falando mesmo? Essa mão de obra qualificada que sai dos países mais pobres em direção aos países mais ricos vai porque se sente atraída às melhores condições de trabalho, aos melhores salários. Esse fenômeno se chama fuga de cérebros, tá? É um fenômeno importante da gente conhecer. Mais duas coisinhas só, tá, galera? Eu queria que vocês notassem essas setas azuis no continente africano e em direção à Arábia Saudita. Que análise que a gente pode fazer dessas setas azuis? Galera, muita gente que sai de um lugar não consegue chegar ao seu destino final. Sai e vai tipo para onde dá, tá? A gente vê aqui algumas setas azuis chegando na África do Sul. A gente vê setas azuis chegando na Arábia Saudita. Essa mão de obra qualificada fugindo de alguma condição, mas chegando muitas vezes onde dá. Esses caras nem sempre conseguem andar milhares e milhares de quilômetros. E eu falei andar porque muita gente foge a pé, viu, galera? Tá? Então, nessa condição de pobreza, às vezes o cara ele só sai do lugar e chega num outro que não é tão melhor assim, mas pelo menos é diferente. E para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho a respeito do Canadá e da Austrália, que são, na atualidade, os dois países mais legais, mais abertos aos imigrantes. Esses caras, eles entendem no imigrante aquilo que a gente falou lá atrás. É uma solução, uma resposta à falta de mão de obra. É lógico que não é qualquer um. O imigrante, para conseguir um visto de trabalho nesses lugares, ele tem que falar o idioma, ele tem que falar o inglês. No caso do Canadá, pode ser o francês também. Tá? Se for uma mão de obra qualificada, melhor, principalmente na área de engenharia e saúde. Se for casado, tiver filho, melhor ainda. Tá? Mas são dois países diferentes no trato ao imigrante. Beleza? Bom, estamos quase encerrando aqui, tá? Essa charge, ela é bastante emblemática, tá? Porque ela retrata a situação dos imigrantes, dos refugiados, na verdade, do Oriente Médio, né? Encurralados à União Europeia sem deixar essa galera entrar, ao mesmo tempo que eles estão fugindo do Estado Islâmico. Aqui o IS, a sigla em inglês, né? Islamic State, não é Estado Islâmico não, tá, pessoal? E aqui a análise desse gráfico, queria corrigir aqui um número junto com vocês, tá? A gente percebe que o número de pessoas deslocadas por guerras vem aumentando e começa a aumentar muito a partir de 2010. Que análise que a gente faz disso? É o início da Primavera Árabe. É o início daquela série de revoltas, de manifestações no norte da África, no Oriente Médio, né? A população tentando derrubar as ditaduras, dá início a um contexto de guerras civis e o número de deslocados aumenta. A guerra da Síria está inserida nesse contexto, tá? E esse último número aqui de 2014, pessoal, não é 37, é 59, tá? Putz, Jesus, deixa eu fazer de novo aqui esse 9 aqui, tá muito feio. Aí, Fabão, beleza, tá? Então a gente percebe que esse número ele só aumenta em decorrência dos conflitos da Primavera Árabe, tá bem? E para nós encerrarmos aqui a nossa aula, pessoal, importante a gente ressaltar a questão do refugiado, que é esse cara que não queria fugir, ele precisou fugir, tá? Hoje, desde 1950, na verdade, existe um tratado de refugiados, tá?
os países eles são obrigados a receberem refugiados. Esse é o Tratado de Refugiados da ONU do ano de 1950. Tá? Se esse país que está recebendo determinado fluxo de refugiados não disser que não pode receber os refugiados, porque aí não é uma questão de querer, ele é obrigado a receber. Tá? Se ele falar que não pode, ele tem que arrumar um outro destino. Vou dar um exemplo. No ano de 2017, um navio vindo da Líbia atracou no sul da Itália e a Itália falou que não. Tinha 300 pessoas nesse navio. Esses caras estavam fugindo do conflito que existe até hoje na Líbia, tá? E a Itália falou que não. O que a Itália fez? O que ela foi obrigada a fazer? Ela foi obrigada a arrumar um outro lugar para esse navio atracar e a galera descer e poder ficar. No caso, a embaixada italiana entrou em contato com a embaixada espanhola. Esses imigrantes desceram lá na Espanha e a Espanha dividiu esses imigrantes. Na verdade, perdão pessoal, refugiados, dividiu os refugiados com a França, tá? Então, na condição de refugiado, existe a obrigatoriedade dele ser recebido em algum lugar, tá? Galera, deixa eu cantar uma bola para vocês aqui, ó. Previsão do Fabão, tá? Fica ligado que tem uma nova categoria de refugiado, que é o refugiado climático. Tem muita ilha na Ásia que está deixando de existir por conta do aquecimento global. Beleza? Por conta de evento extremo. Por conta do mar estar mais atribulado. E essa galera está tendo que sair dessas ilhas por uma razão que não depende deles. É uma razão que depende do clima. Ele é um refugiado climático. É uma categoria nova de refugiado. Não existe nenhum tratado internacional que fale de refugiado climático. Então, galera, eu tô cantando uma bola, hein? Nós temos um problemão nas próximas décadas. A gente precisa fazer uma regra, a gente que eu falo é a sociedade, fazer uma regra para esse novo refugiado. Beleza? Então fica assim. Fui!